Seguindo o regimento, concedo a palavra à juíza Bárbara Barbechon para proferir o voto vista, em que é relator o juiz Marcelo Peregrino, e está com vista a Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? Bom, com relação ao recurso eleitoral 670, eu trouxe meu voto vista nessa sessão e, inicialmente, aqui consta do meu voto vista as razões pelas quais eu dissenti da douta maioria em relação às questões preliminares de prejudicialidade externa, também com relação à licitude da prova emprestada. E aponto aqui, mas não vou perder muito tempo também nessas questões, porque já foram superadas por esse tribunal, mas ressalto que eu continuo entendendo, apesar do entendimento da douta maioria, quem eu peço venha, que há prejudicialidade externa que determinaria a suspensão do presente processo, especialmente porque no tribunal de origem ainda não foi, que é o tribunal cedente da prova, ainda não foi definitivamente consolidada a licitude ou ilicitude da prova, mas apenas foi postergado para um momento posterior essa decisão, mas ressalto que já existe um voto vencido do excelentíssimo desembargador Jorge Martins, que decretou a invalidade da quebra de sigilo telefônico, conquanto registrou que essa medida extrema apenas seria possível quando efetivamente demonstrado que não existiriam condições de produzir a prova por outros meios. Eu observo também que, ainda que se entenda possível o compartilhamento da prova, essa deve ser sempre sob a égide do contraditório, o que não ocorreu na origem e que a torna ilícita. Registro, fato que também já é conhecido dessa corte, com relação à inexistência da degravação integral da mídia, é o fato de que no processo crime de origem constavam 4 CDs, com mais de 33 horas de gravação, e no presente processo foram apenas trazidos 2 CDs com 15 horas de gravação. Esse fato, inclusive, não passou desapercebido pelo excelentíssimo juiz relator do presente recurso, que, contudo, entendeu em reconhecer parcialmente a licitude da prova emprestada desse processo, exceção dos áudios não encontrados. Eu ousei divergir desse respeitável entendimento, porquanto, de acordo com a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada, a mácula encontrada em parte da prova utilizada torna, por consequência, nula, sem que se possam excluir determinados trechos e utilizar os restantes para continuar no julgamento do mérito. Por essas razões, é que votei no sentido de acolher as preliminares de prejudicialidade externa, a fim de sobrestar o julgamento do presente recurso até decisão final do Tribunal de Origem acerca da licitude da prova emprestada, ou então no sentido de decretar a ilicitude da prova, conquanto não foram juntados os áudios integrais e degravados, mas apenas aqueles selecionados pela acusação que os trouxe em parte transcritos pelas autoridades da persecução penal, sem que fossem submetidos ao crivo do contraditório. Todavia, a douta maioria entendeu em rejeitar tais preliminares, prosseguir no julgamento do mérito do recurso para, afinal, determinar a cassação dos réus, decretação da sua inelegibilidade e prover em parte o recurso do Ministério Público para aumentar o valor das multas aplicadas. Nesse sentido, pedi e recebi a vista dos autos e procedi, então, à análise dos áudios, das gravações que constavam nos autos, das demais alegações acusatórias e também da prova testemunhal produzida em primeiro grau. A partir dessa análise, eu reforcei o meu entendimento anterior acerca da ilicitude da prova obtida e da impossibilidade da sua fragmentação, especialmente porque a prova emprestada não teria sido submetida ao contraditório, o que a torna ilícita. A propósito, eu colho dos ensinamentos de Aurí Lopes Júnior, no livro Direito Processual Penal, o entendimento de que existe um verdadeiro direito à exclusão das provas inadmissíveis, que é correlato ao direito à prova e serve como um importante filtro para evitar o grave retrocesso de construir um direito penal para atender aos inquisitórios fins do direito penal do autor. Dessa forma, considerando que o julgamento decorre do convencimento do juiz acerca dos fatos constantes dos autos, considerando que entendi ilícita a prova emprestada referente às escutas telefônicas, eu não a considerei para o julgamento mérito da presente ação. Eu observo que, em situação semelhante, no julgamento da ação penal 470, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que os ministros que votaram pela absolvição dos réus não poderiam participar da respectiva análise da dosimetria das penas que serão impostas, nos casos em que tenham ficado vencidos na votação,
foi registrado naquela oportunidade pelo então revisor, o ministro Lewandowski, que se um juiz acha que não houve crime, ele não teria como se posicionar. Seria uma contradição, um gravame à própria consciência do magistrado, que deve sempre ser a mais livre possível. Assim, eu excluí aquela prova que eu entendi ilícita e realizei análise a partir das demais provas constantes dos autos, com relação, especialmente, à prova testemunhal colhida pelo juiz de primeiro grau. Mas, com esses fundamentos probatórios, eu não entendi suficientemente configuradas aquelas condutas que tinham sido imputadas aos réus e, por essa razão, eu acolho os fundamentos da defesa, dou provimento aos recursos interpostos pelos réus Fábio Fielder, Robson Soares, Almir Vieira, Braz Roncaglio e Célio Dias e negar o recurso que vai interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Esse é o voto, senhor presidente. Então, concluído... Senhor presidente, só quero registrar por fim que, esqueci de dizer logo no início, mas usei de divergir da dota maioria debaixo de todas as vênias, em atenção aos brilhantes argumentos que foram expostos aqui na sessão anterior. A juíza Bárbara veio só para esse julgamento. Aproveito para me despedir. Lastimando a sua ausência, deveríamos contar com a sua presença aqui, mas o juiz Carlos Góes, titular, está aguardando para participar dos próximos julgamentos. Então, o resultado proclamado é o mesmo já proclamado na sessão anterior, de dar parcial provimento, acompanhar o juiz Marcelo em todos os itens, à exceção do recorrido Célio Dias.